Olá, gente bonita, o Frente a Frente com o Toninho de hoje, nós estamos recebendo o Maropo e hoje nós vamos bater um papo, vamos falar de assunto bastante aplausível, vamos falar de assunto relacionado à política, sobre a sua vida pessoal e outros temas aí bastante relevantes. Maropo, é uma honra te receber hoje aqui no Frente a Frente com o Toninho. Obrigado, quem é o Maropo? Toninho. Conta um pouco da tua história aí, faz um resumo. Bom, obrigado, quero agradecer o convite, né, estar participando do Frente a Frente com o Toninho, aos telespectadores, o público que nos acompanha. Bom, eu sou Felipe Maropo, tenho 29 anos, sou formado em Ciências Sociais pela PUC Campinas, também sou pedagogo, sou professor na rede pública estadual e na rede pública municipal, atuo como diretor sindical na PUESP e também tenho um negócio próprio, né, a Protein Office, que a gente vai estar conversando daqui a pouquinho. Um assunto para daqui a pouco, né? Já vamos abordar esse assunto, Felipe. Eu quero dizer para você que a gente lembra aí do nosso tempo aí, eu já vou entrar nesse assunto, aquela época que a gente assumiu a Câmara, né? Foi um negócio bacana aí, um assunto aí, 2012 foi... 2013. 2013, né? Então nós assumimos aí a Câmara por alguns dias, foi bastante polêmico. Aquelas reivindicações, elas realmente aconteceram ou de fato foi uma causa sem título? Como é que ficou aquilo? Interessante, né, nós pensarmos, né, em 2013 nós tivemos as manifestações de junho e julho, né, as jornadas de junho e julho. Em Indaiatuba nós chegamos a ocupar a Câmara Municipal por 3 dias. Naquela época, né, nós havíamos barrado um reajuste aí na passagem do ônibus, aquele movimento que ficou conhecido como não era apenas por 20 centavos. Muito se falava sobre a possibilidade do gigante ter acordado, né? Mas, infelizmente, Toninho, não foi bem isso que aconteceu, né? A gente, de 2013 para cá, nós passamos por muitas questões políticas, né? O nosso país passou por muitos processos e estamos aí, né? Enfim, eu acho que nós vivemos um momento bastante delicado da conjuntura nacional, da conjuntura política, onde as pessoas elas ficam o tempo todo intitulando, né, umas às outras, se você não é azul, se você não é vermelho, enfim. E, infelizmente, quando essa é a única discussão, a gente não consegue avançar porque, na realidade, não se discute um projeto real para a nossa nação, para o nosso país, para o nosso povo. Lamentavelmente. Inclusive, eu não dormi mais lá na Câmara porque você roncava muito, viu, Felipe? Por isso que eu não consegui dormir direito, viu? Rapaz, esse pessoal roncava muito naquele dia, viu? Naqueles dias, né? 3 dias aí, lá na Câmara, né? Muita zoeira, né? Realmente. Mas é um período bom, um período que a gente estava lutando por uma causa nobre, né? E isso é coisa do passado, agora são novas causas, são novos rumos, mas a luta continua, né? A gente tem que sempre lutar pelo aquilo que acredita. Nós acreditamos que Indaiatuba pode melhorar, já é uma cidade boa, mas pode melhorar mais ainda. E você é o eterno aí, defensor aí dessa causa, né? Bom, eu tenho muito orgulho, né, de ter nascido aqui na cidade, né? Sou indaiatubano, nasci, me criei, enfim. Morei muito tempo no Parque Residencial Indaiá, morei um período na Mercedes, atualmente moro no Jardim Sevilha. Tenho orgulho de dizer que faço parte dessa cidade, que ajudo a construir. Amo a cidade de Indaiatuba e, enfim, já tive aí a oportunidade de disputar algumas vezes processos eleitorais no nosso município e de discutir propostas, né? Eu acho que a gente precisa sair dessa questão do ringue, né, que hoje o Brasil vive isso e infelizmente, isso vem para o cenário estadual e vem para o cenário municipal, né? Quando você tem apenas 2 possibilidades que são colocadas para a população. E, na verdade, a gente sabe que não é só isso, né? Então, é interessante a gente poder fazer esse contraponto, discutir novas perspectivas, novas ideias, para além dessa questão de que a cidade já é boa, né? Eu acho que a cidade ela pode ser muito melhor em vários aspectos. E aí eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Maravilha. E um dos assuntos, inclusive a gente já falou esse assunto, refalou, é a questão dos debates públicos. Inclusive era um assunto que você debatia muito sobre, não precisa... Eu lembro, né, naquela época que você falava dos debates, isso nunca aconteceu de fato, né? Os debates públicos não acontecem, por que será? Eu acho que é proposital, né? Não é interessante para o grupo que está há tantos anos no controle do poder político da cidade
e que se também e o controle do poder político, de certa forma, também reflete em grande parte no poder econômico, é interessante para esse grupo que esse tipo de discussão não seja feito. É importante que as pessoas elas continuem alienadas, é importante que as pessoas continuem adorando o nosso parque ecológico, que é uma coisa sensacional, mas que a vida não se resume a apenas isso, né? A gente precisa discutir a questão do transporte público, a gente precisa discutir a questão da saúde pública, nós precisamos discutir a questão da mobilidade urbana, do planejamento urbano, a questão da moradia, né? Cada vez Indaiatuba, infelizmente, se torna uma cidade mais cara, né? E eu acho que para quem nos acompanha, para quem nos assiste, sabe do que eu estou falando, né? O trabalhador, a trabalhadora, as pessoas que contribuem com o nosso município sabem que está cada vez mais difícil de você morar em Indaiatuba. Especulação imobiliária é uma coisa devastadora, né? Cada vez mais nós temos aí condomínios de luxo, de altíssimo padrão, e nós não temos aí projeto popular que contemple efetivamente as pessoas. E assim, né, não adianta fazer uma coisa para inglês ver, né? O projeto popular ele precisa ser feito em ambientes mais centrais, né? Porque não adianta você criar um programa de projeto popular, de casa popular, e aí você isola uma parcela significativa da população, né? Então você precisa criar condições para que as pessoas possam de fato se deslocar, morar, viver com dignidade, ter acesso a bons serviços públicos. Que de fato é o que nós necessitamos, né? Maroto, uma questão aí, você hoje está com um novo, vou usar a palavra empreendimento, que realmente, em que área você está atuando na Herbalife, não é isso? Isso. Conta para nós um pouco aí sobre essa nova experiência, como anda, está tendo muitos clientes. O pessoal, até interessante, né? As pessoas falam, nossa, cara, você está dando um giro aí de 360 graus aí, né, na sua vida. Está ganhando dinheiro? Estamos ganhando dinheiro. Mas eu acho que é o resultado de um trabalho, né? Então hoje nós temos, né, a Protein Office. A Protein Office é uma distribuidora de produtos da Herbalife Nutrition, uma empresa que está consolidada no mercado há mais de 40 anos no mundo, mais de 25 anos no Brasil, em mais de 95 países. E em Indaiatuba nós atuamos ali no The Diplomate, né, na Avenida dos Trabalhadores, número 116, loja 16, onde nós revendemos os produtos, né, de nutrição externa e interna. Então, geralmente as pessoas conhecem a Herbalife mais por questões de produto de emagrecimento, mas não é só isso, né, tem muito mais que isso, tem produto para pele, enfim, tem uma linha aí muito grande de produtos. Os shakes para emagrecimento, né, é um mote aí dos produtos que nós oferecemos. E o chá dá uma energia aí realmente fora do comum. Sim, nós temos, né, o NRG, o Herbal Concentrate, nós temos vários produtos aí para dar uma turbinada aí, para ajudar as pessoas aí a conquistar os seus objetivos, eliminar peso, ganhar massa magra, enfim, treinar com mais energia e disposição, aumentar a concentração, enfim. Então, nos últimos tempos eu tenho me dedicado um pouco a isso, diminuir um pouco a intensidade da luta política, mas isso não significa que a gente não continua refletindo acerca dos problemas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas a gente também precisa pensar, né, nas questões que interferem diretamente aí a nossa vida. Então a gente está com esse novo empreendimento. Que bacana. Maropo, você foi candidato a deputado estadual... Federal. Federal, né? Federal. Como foi essa experiência? Algo novo, algo diferente? Ou foi algo como a política, como a campanha para vereador? É a mesma coisa, é diferente? Como funciona isso? Então, Toninho, é bastante diferente, né? Assim, inclusive, as campanhas para as eleições municipais, elas são muito mais difíceis do que para deputado, né? Porque você tem, por exemplo, numa campanha municipal, a última eleição, por exemplo, municipal, nós tivemos mais de 350 candidaturas à vereança. Quando você vai para uma eleição, né, de deputado, você tem o quê? 5, 6 candidatos na cidade, no município. Então, a eleição municipal, ela se torna muito mais difícil, porque todo mundo tem um amigo, um parente, um conhecido, alguém que é candidato ou que está apoiando algum candidato. Então, ela acaba sendo um pouco mais difícil. Quando você me pergunta em relação à experiência, foi bastante interessante, né? A minha última eleição para deputado, eu conquistei aí 1.215 votos, foram suados, né?
E assim, votos efetivamente de pessoas que acreditaram num projeto. Eu tenho 29 anos, as pessoas sempre falam que é preciso renovar a política. Mas para a política ser renovada é preciso dar chance para novas pessoas, para pessoas jovens, enfim. E quando você vem para um contexto, por exemplo, municipal, infelizmente você pega a nossa Câmara Municipal, você vê uma Câmara Municipal muito velha. Então você vê uma Câmara dos Deputados, um Senado, né, muito velho, com parlamentares ali com muita idade, e isso se repete tanto na Alesp quanto na Câmara Municipal. Sem nenhum projeto, né? Essa que é a realidade, né? Qual é o projeto? Mais Você manter, se perpetuar no poder, ganhar seu saláriozinho e servir aí o executivo e o povo aí que se exploda, que se dane. É isso que a gente tem visto aí na nossa cidade. Infelizmente. Lamentavelmente, né? O senhor ainda está atuando como professor? Sim, eu ainda atuo como professor da rede pública, no estado e no município. As pessoas perguntam, poxa, como que você arruma tempo, né? Mas a gente arruma tempo porque 29 anos tem bastante lenha ainda para queimar, bastante energia, então a gente vai para cima. Isso é bom. Ô Felipe, Maropo, deixa eu te falar uma coisa. Eu achei que em 2013 você é um cara que merecia ter sido eleito, porque você lutou, você realmente vestiu a camisa, você fez o que ninguém fez. Eu acho até uma covardia o que o Indaiatubano fez com você, porque você merecia. Talvez você estaria do partido errado, na minha visão, né? Mas eu acho que você é um cara que realmente vai para cima com gana, com determinação e merece um dia esse sonho ser concretizado pelo que você representa de fato. Eu agradeço, Toninho, eu agradeço a consideração, né? Agradeço a nossa amizade. Eu acho que é interessante, né, quando a gente conversa com as pessoas. Muitas pessoas me procuraram, né, para dizer, poxa, você está no partido errado, né? As pessoas nem sabem, né? Eu estou no PSOL, né? Eu milito no PSOL há uns 10, 11 anos, então já tem um tempo já de partido. Mas eu acho que enquanto nós não rompermos com essa ideia de partido X, Y, Z, a gente não consegue avançar. Eu acho que nos últimos tempos, isso é uma reflexão que eu venho fazendo, a gente tem que parar com essa ideia de que porque está no partido X, Y ou Z é mais ou menos pior. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Mas quando a gente para observar as pessoas no Brasil, elas não votam em partidos, elas votam em pessoas. Talvez pelo fato de eu estar em um partido pequeno, com pouquíssimos recursos, isso tenha me atrapalhado. Mas isso não diminui, por exemplo, a minha vontade, ou isso não me deixa constrangido. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de fazer parte do PSOL e de construir esse partido e de fazer um debate sério acerca da sociedade que nós queremos, da cidade que nós queremos, né? Mas eu sei que existem pessoas sérias dentro de outros partidos, né? Inclusive dentro do nosso município, né? Agora, a gente precisa fazer um debate real dos verdadeiros problemas da cidade e não ficar varrendo aí para baixo do tapete, como infelizmente a atual administração faz. Inclusive o custo de vida em Indaiatuba e o salário é defasado, então acho que isso precisa melhorar. Inclusive nós fizemos esse comentário, o custo de vida em Indaiatuba ele é muito alto e a gente dá esse luxo aí, o pedágio, a taxa de iluminação, a questão da água. São vários fatores que faz com que a nossa cidade se torne uma cidade cara e poderia isso realmente, de fato, ser melhorado, né? Porque assim, o serviço público não é para explorar, é apenas para servir, né? E eles usam isso na contramão de tudo, explora quem realmente trabalha aqui, não está certo. Eu acho que não só isso, né? Eu acho que, por exemplo, você pega o atual grupo político que administra a nossa cidade, que gerencia a nossa cidade. Muitas pessoas ligadas à atual administração também são pessoas que trabalham, né, investem, enfim, em terras. Questão de construção civil, né? A gente está vendo que a nossa cidade todo dia é um empreendimento novo, né? Vários condomínios surgindo, essa coisa toda. Como eu disse no começo aqui da nossa conversa, o poder político ele reflete no poder econômico. E quando a gente começa a observar os atores sociais desse processo, as pessoas que estão à frente desse processo, a gente começa a perceber que, de alguma forma, essas pessoas elas estão ligadas. E aí você começa a olhar e falar, opa, peraí, qual é o papel da política? Qual é o papel do serviço público? A gente vive, né, num país democrático, enfim, onde as pessoas têm o direito de questionar, de reclamar, de reivindicar. E qual é o verdadeiro papel da política
na vida das pessoas, né? Infelizmente, talvez por uma cultura, talvez por costume, né? Nós não façamos essa reflexão, né? Mas é necessário, porque é justamente por causa desses grupos políticos e econômicos que controlam a cidade que nós temos a alta nos preços, né? A alta no pedágio, a alta no custo da água, da energia, do pão, do arroz, do feijão no mercado. Talvez isso seja muito abstrato para uma parcela significativa das pessoas, mas é preciso fazer um esforço para compreender que tudo é política, né? As nossas decisões, as nossas ações, as nossas posturas, né? Quando você escolhe comprar e onde comprar, isso é uma decisão política. Então, eu desejo mesmo de coração que as pessoas elas criem mais consciência política acerca das questões, que a gente não seja tão passivo. Eu acho que, infelizmente, nós somos muito passivos. Essa é a minha visão. Maropo, uma das questões aí que eu acho que Indaiatuba tem um alto custo é o parque ecológico. Na minha visão, agora que tá passando essa questão aí dessa pandemia, fazer um debate público, entregar o parque ecológico na mão dos empresários, que o parque ecológico seja autossustentável, né? Que realmente, em vez de ele dar gasto, ele possa produzir lucros. De que maneira? Passando para os empresários, explorar mais o parque ecológico, que tem 28 quilômetros aí de manutenção, são 14 e em volta ele dá 28, né? Então, assim, daria para fazer muita coisa e não dá só gasto, porque hoje só dá gasto. Olha, Toninho, eu vou até pedir permissão aqui para divergir de você nesse aspecto. Eu acho que, assim, eu particularmente tenho acompanhado, né, muitas ações do governador, né, João Dória, que inclusive apostou nesse processo de privatizações, né, de determinados setores, né. Eu acho que o Parque Ecológico hoje, se fosse para classificar, uma das coisas assim mais interessantes do nosso município é o Parque Ecológico. Concordo. Com todas as despesas, como você está dizendo, né, que talvez venham... A maior despesa de Indaiatuba. Venham trazer, mas eu ainda acho que isso é extremamente importante para a população, em especial para a população que não tem condições de pagar para acessar a cultura. Então, assim, bom, eu sou contrário, né, às privatizações. Em São Paulo, o governador fez isso, né, alguns parques, Parque do Ibirapuera, enfim. Eu não sei se esse é o caminho. Eu acho que existem estratégias que possam, de alguma forma, viabilizar essas questões. Eu tenho certeza que é muito mais importante nós investirmos na cultura, nós investirmos num parque ecológico, proporcionando lazer e uma série de outras coisas para a população, em especial a população carente, do que entregando na mão de meia dúzia de empresários, né? Por exemplo, você pega não só o parque ecológico, o Museu da Água, mas você pega também lá o Mirim, né, o nosso reservatório, né, que inclusive o deputado Rogério Nogueira disse que nós suportaríamos aí décadas sem chuva, né? E na primeira estiagem que teve já mostrou que a coisa não funciona assim. Você tem parcerias público-privadas que eu acho que dão certo. É isso que eu acho que dão certo, isso. que eu acho que dão certo. E se você parar para pensar, esse tipo de situação já acontece. Porque quando você tem, por exemplo, terceiros ali, gerenciando ali pequenos negócios, fazendo comércio, eu já enxergo isso como uma parceria público-privada, que todo mundo ganha. Agora, é óbvio que a prefeitura poderia criar mais condições. Por exemplo, a gente está passando por um período pandêmico, né? Uma questão histórica, enfim. Qual foi o projeto da prefeitura para os empresários em relação às taxas, em relação aos impostos? Eu conversei com muita gente, conversei com contadores, conversei com uma galera que ficou assim muito desanimada com a posição da atual administração, né? Tipo assim, poderia ter sido feito algo a mais. Concordo plenamente. E não teve essa perspectiva. Então eu acho que existem soluções, sim,
Mas eu não acho que a privatização é o caminho, né? Pelo contrário, eu acho que A gente parceria precisa pública investir. talvez seria a melhor no caso, né? Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que pode haver uma parceria público-privada, porque nós estamos falando de questões assim a nível municipal, que são questões Exatamente. menores, né? Você pega, por exemplo, o SAI. O SAI é público, é superavitário. Então, assim, a prefeitura poderia ter feito algo para redução do custo, mas o que fez? Nada. Então, são questões aí que a gente precisa problematizar. Concordo plenamente e entendemos que, se existir uma parceria, não precisa exclusivamente privatizar. O privatizar também é uma coisa que eu acho que... Não, mas o serviço público hoje, Maroto, pouco funciona, lamentavelmente. Somente na nossa cidade, a questão aí de evento, essa coisa toda, a gente tem muita dificuldade aí com o nosso... a parte aí de fazer evento, eles não liberam, ou você é do grupo, ou você está fora. Aí eu tentei o ano passado aí fazer vários eventos, ano atrasado, né? Ano passado foi ano de pandemia, e eu não consegui fazer um evento. Tem lá os protocolos, sempre colocaram dificuldade. Se você não está no grupo, que eu acho que o prefeito e a administração pública, elas têm que governar para todos, e não para um grupo. Eu acho que isso é politicagem, isso realmente não funciona. Então, eu acho que tem que ter parceria pública, a coisa tem que funcionar para todos, né? Afinal, quando o prefeito ganha, quando os políticos ganham, eles têm que governar para todos e não simplesmente para quem o elegeu. Então, nós temos esse problema. Espero que quando passar essa pandemia, o prefeito tenha amadurecido e não governe dessa maneira, ou a meia dúzia que está do lado dele, né? Eu penso, Toninho, que essa questão do público, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura. A gente tem várias culturas, né? Ser passivo, infelizmente, é uma delas. Inclusive, muito me entristece que o Parque Ecológico tenha virado palco de encontros aí para defender o indefensável. Mas eu tô dizendo o seguinte, a coisa pública ela precisa funcionar. Só que para a coisa pública funcionar, ela precisa de investimento, ela precisa de dinheiro. Por exemplo, as pessoas sempre falam assim, ó, pegar uma questão aqui nacional, porque eu acho que municipal fica muito específico, fica quase que difícil de discutir. Porque quando as pessoas colocam na balança, o que eu também acho muito ruim, elas dizem o seguinte, que se compararem Indaiatuba com outras cidades, é óbvio que isso é uma visão, na minha opinião, equivocada. Porque Indaiatuba é Indaiatuba, Salto é Salto, Elias Fausto é Elias Fausto, enfim. Então, cada cidade tem a sua arrecadação, tem as suas individualidades. Mas você pega, por exemplo, um serviço como o Correios, por exemplo, né, que volta e meia a gente escuta, né, o debate sobre privatizações, enxugar a máquina, coisa toda e tudo mais. O Correio, assim como qualquer outra empresa, ele precisa de recurso. A diferença é que o recurso, nesse caso, é público. E se o governo faz cortes nesse recurso, obviamente que o serviço vai piorar. E quando esse serviço piora, obviamente que isso alimenta na cabeça das pessoas, né, a ideia das pessoas, de que o serviço é ruim porque ele é público, quando na realidade não é esse o debate. O serviço está sendo precarizado exatamente para que haja as privatizações. E aí as pessoas se esquecem que, quando você está falando de privatização, você está basicamente dizendo o seguinte, não tem mais a versão pública, né? E agora só acessa o serviço quem pode pagar. E quem pode pagar vai continuar pagando. E a empresa que está prestando esse serviço que não é mais pública, é privada, vai colocar o preço que ela quiser. Porque infelizmente a gente sabe que no Brasil a gente não tem um controle disso. Né? Porque a gente tem um problema histórico de corrupção, de desvios, de uma série de coisas. E a gente também não pode esquecer que existem inúmeros serviços que eram públicos, que se tornaram, né, que foram privatizados e que são uma tragédia. Você pega o serviço de telefonia e celular no Brasil, é privado. E é o quê? É uma tragédia. Não só isso, você pega os portos e aeroportos, que inclusive no governo do PT foram passados para a iniciativa privada. A iniciativa privada devolveu. Então a gente precisa romper com essa ideia de que só porque é público é ruim e só porque é privado é eficiente. O debate de eficiência, ele precisa ser feito de forma mais transparente. Se não há investimento,
obviamente não haverá qualidade no serviço. Não tem milagre. Nós vivemos num capitalismo e no capitalismo as coisas funcionam dessa forma. Tem dinheiro, resolve. Não tem dinheiro, não resolve. Isso é fato. Um dos problemas, Maroto, é porque o serviço público, até para você reclamar dele, você tem mais burocracia e até você chegar realmente aquele que errou ser punido, a coisa é bem burocrática. Eles criam uma burocracia e, lamentavelmente, nós vivemos em um país onde as coisas poderiam ser diferentes, né? Mas não é assim e cabe nós lutar, a gente defender, a gente expor a nossa visão, o nosso ponto de vista, porque só muda se alguém cobrar, se alguém lutar pelaquilo. Alguém tem que se sacrificar por esse fato. Sim. O pessoal, eu sempre converso muito, né, com as pessoas, tenho muitos amigos advogados, né? Nosso país é um país que tem muitas legislações, muitas leis, né? As pessoas, embora as nossas legislações, elas às vezes não funcionem, mas o Brasil é um país que tem muita legislação. E eu nem estou colocando isso aqui como uma coisa ruim, porque eu acho que o problema não é você ter a legislação. Eu acho que o problema é você ter a legislação e você não dar conta de fiscalizar para que a legislação funcione efetivamente. Eu acho que esse também é um problema. E aí sim é o debate da eficiência. Com certeza. Né? O serviço público, ele é eficiente, mas se ele não está sendo eficiente, ele não está sendo eficiente por quê? Quem são as pessoas que estão por trás? Qual é o interesse das pessoas para que esse tipo de serviço não seja eficiente? Vou te dar um exemplo. Você pega Indaiatuba, aí você tem lá as casas no Campo Bonito. As casas do Campo Bonito, que inclusive são casas do projeto Minha Casa Minha Vida, são, teoricamente, para pessoas de baixa renda. Eu conheço pessoas que têm patrimônio e que conseguiram casa no Campo Bonito. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também conhecem pessoas que têm patrimônio e que têm um apartamento ou uma casinha. Enquanto eu, por exemplo, que sou um trabalhador assalariado, que pago aluguel, que nasci na cidade, não consigo comprar uma casa ou um terreno aqui na cidade. E aí eu tenho que fazer o quê? Entrar num financiamento para comprar um apartamento em Salto, na cidade vizinha. Então a gente precisa repensar algumas questões aqui do nosso município. Não é que está tudo bom, está tudo bem, mas entende como que é interessante? A gente começou a falar de uma coisa nacional, desce para a questão estadual, vem para o municipal, volta para a nacional. O que a gente precisa conseguir fazer é esse exercício, Toninho, de entender que as coisas, elas estão interligadas. Elas estão interligadas. Isso é fato. E vão refletindo num efeito dominó. Com certeza. Maroto, a gente chegamos ao final de uma programação. Eu quero agradecer demais da conta a sua participação. A gente está sempre à disposição. Aquela câmera é sua. Manda aí uma mensagem para o Indaiatubano aí, para seus amigos, para aquele pessoal que está te assistindo. Maravilha. Bom, mais uma vez, né, agradecer esse convite, participar aqui do Frente a Frente com o Toninho, dizer que é um prazer, é uma honra, estou à disposição. Convidar você que nos assiste, né, a estar passando lá no nosso espaço de vida saudável, na Protein Office, Avenida dos Trabalhadores, 116, loja 16. Lá a gente vai conversar sobre nutrição, mas a gente também pode conversar sobre política. Já tem um cafezinho com pão? Como é que é esse negócio aí? Não, lá não. Às vezes vai tomar chá, shake, e a gente vai falar sobre prática de vida saudável, enfim. E estamos aí, estamos nas redes sociais, você pode seguir no Instagram, @ProteinOffice, você pode me seguir no Instagram, Felipe Maropo, no Instagram. E, enfim, estou aberto à discussão, a conversar, trocar ideias, e eu desejo mesmo que a gente possa ter aí uma consciência, né? Consciência das coisas, consciência da sociedade que nós queremos, e que, de fato, a gente consiga transformar, né? E a transformação, ela primeiro precisa acontecer dentro da gente, para depois a gente transformar o outro e, consequentemente, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado. Maropo, eu quero agradecer mais uma vez, obrigado mesmo. Também quero agradecer você, telespectador, por estar aí ligadinho no Frente a Frente com o Toninho. Toda sexta-feira, né, a gente estamos aí, 12h40, né, TV Sol, canal 48.1. É uma honra, né? Uma honra estar aqui apresentando, levando uma mensagem aí de conteúdo, levando uma informação, que realmente ela seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez, um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira, se Deus nos permitir.